Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a uma edição de retrospectiva que traz duas questões envolvendo saúde mostradas no Inteiro Teor em 2025. É o caso da fertilização in vitro e das consequências de uma doença chamada talidomida. Confira. TRF1 assegura direito ao benefício de prestação continuada à vítima da talidomida que já recebe pensão vitalícia. Justiça equipara infertilidade à doença grave para fins de liberação de fundo de garantia. Começa agora. Vem comigo. Em 1957, este foi o ano em que a talidomida começou a ser comercializada em todo o mundo. O medicamento, receitado como sedativo e também para os enjoos da gravidez, acabou sendo apontado um tempo depois como o responsável pelo surgimento de inúmeros casos de focomelia, uma síndrome que causa o encurtamento dos membros em fetos. Por isso, em 1961, a talidomida foi proibida em quase todo o mundo, mas no Brasil só foi banida 4 anos depois. Nesse intervalo, surgiram mais vítimas que até hoje procuram reparação na justiça. Criada como um medicamento para tratar náuseas, tensão e ansiedade, a talidomida mudou a vida de pelo menos 1.500 pessoas no Brasil, onde começou a ser comercializada em 1958. Na maioria dos países, a comercialização foi suspensa em 1961, quando foi descoberto que sua utilização na gravidez gera focomélia, uma anormalidade que atinge o feto, causando encurtamento dos membros. Entretanto, no Brasil, a suspensão ocorreu com 4 anos de atraso, em 1964. Por conta dessa demora, que aumentou o número de pessoas afetadas, a Lei 7.070 de 82 instituiu uma pensão especial para as vítimas da talidomida. O valor da pensão, paga pelo governo, é calculado com base no nível de deficiência do beneficiário, que é avaliado numa escala de 1 a 8 pontos. A advogada Itaciara Lucena, que atua especificamente em pedidos de pensão para pessoas com a síndrome, explica como nasceu a lei. Ela foi criada justamente porque muitas pessoas já pleiteavam, né, esse benefício e ficava sem o devido respaldo. E aí um grupo de pessoas que foram atingidas pela talidomida foram, né, reivindicando seus direitos e foi editada essa lei em 82. No Brasil, o uso é proibido para mulheres grávidas, mas como o assunto não é muito divulgado, a mãe do Cassie usou a talidomida em 1998 para tratamento de hanseníase e ele nasceu com a síndrome. A princípio, o motivo de sua deficiência não foi diagnosticado. Os médicos somente falaram que eu nasceria com algum problema, mas não especificaram o que seria. Fomos olhar na internet melhor e vimos que as características da deficiência, né, eram completamente da síndrome. Batia uma com a outra. Eu não tenho aquela pinça que a gente fala aqui, né? Não tenho, não consigo. Eu consigo até escrever normalmente, mas eu não consigo pegar uma moeda no chão, por exemplo. Não dá. Não tenho o braço direito e eu também não tenho as duas pernas. Eu acho que o pior de tudo mesmo foi nunca ter conseguido entrar no mercado de trabalho, foi a falta de acessibilidade nas escolas, tudo isso, tudo. A alimentação também é bastante complicado, entendeu? Não é fácil. O diagnóstico veio na fase adulta, assim como a negativa do INSS para a concessão do benefício, mas ele veio e hoje Cassie tem independência financeira, ajuda em casa e virou palestrante motivacional, além de receber ainda o benefício de prestação continuada, o BPC. Foi demorado, bastante demorado. A gente foi no INSS, laudos, perícia, demorou bastante tempo. Eu estou recebendo há pouco mais de um ano já. A minha vida hoje é mais tranquila, graças à pensão. Eu consegui comprar um carro, consegui adaptar um carro,
que achei que seria impossível, né? A gente foi no Detran, vimos que, apesar da limitação, haveria a possibilidade de dirigir tranquilamente. E eu consigo fazer acompanhamento médico eu tenho problema de rins, eu tenho problema na urina, e agora está começando a ter uma saúde melhor, entendeu? Eu faço acompanhamento com nutricionista, agora que eu estou conseguindo fazer academia também, muito limitado com algumas coisas, mas eu já consigo, entendeu? Mudou completamente a minha vida. Dá para respirar tranquilamente, dá para viver sem problema, sem pensar na conta, dá para ir no supermercado sem pensar se vai dar conta de pagar tudo. Cara, melhora até a saúde mental. Eu trabalho com palestras motivacionais agora, né? Eu ajudo outras pessoas a entender melhor um pouco sobre a vida, as questões, e a gente se prende muito às coisas que a gente não tem, né? E a gente não consegue olhar o pouco que a gente tem. Porque mesmo pouco, eu, por exemplo, consigo fazer bastante coisas ainda, e tem muitas pessoas que estão travadas, que estão em depressão, que estão em situações que têm até a saúde física impecável, mas não conseguem nem sair de casa, por exemplo. E aí eu trabalho com isso e é o que eu quero e é o que eu quero continuar para a minha vida. Mas não são todas as pessoas que conseguem acumular a pensão vitalícia da talidomida com o BPC. E quando essa dificuldade aparece, o jeito é procurar a justiça. Foi o que aconteceu com uma pessoa que já recebia o BPC e adquiriu o direito também à pensão vitalícia por conta da síndrome. Mas ao perceber o recebimento dos dois benefícios, o INSS suspendeu o BPC e coube ao TRF da Primeira Região decidir o assunto. O INSS alegou que não seria possível o acúmulo dos dois benefícios, mas ao analisar a questão, o relator, desembargador federal Rui Gonçalves, destacou a alteração no artigo 20 da Lei 8.742 de 93, que passou a permitir a acumulação do benefício assistencial de prestação continuada com pensões especiais de natureza indenizatória. Sendo assim, a segunda turma do TRF1 determinou o restabelecimento do BPC com o benefício da pensão especial destinada às pessoas com a síndrome. Quem recebe a pensão talidomida, se ela já trabalhava e recebia, por exemplo, a sua aposentadoria, quando pediu, né, a pensão especial, pode acumular. Se ela tem o direito de aposentadoria, pode acumular. E com relação ao LOAS, também. Há apenas um requisito que o INSS e alguns juízes avaliam, é a data daquele requerimento daquele LOAS. Porque a lei que conferiu esse direito, né, de acumular o LOAS com a talidomida, ela é de 2011. Então, a maioria dos julgados permitem a acumulação quando a pessoa requereu o LOAS a partir de 2011. Quem sempre sonhou em ter filhos, mas tem que enfrentar um obstáculo como a infertilidade, tem como opção o tratamento de fertilização in vitro. O problema é que o método ainda é considerado caro. E é na busca pelos recursos para realizar esse sonho que a Justiça pode acabar fazendo parte de histórias assim. Acompanhe com Fátima Uchoa. Eu preciso ter uma filha que vai ser minha amiga, vai ser minha companheira, eu não posso passar minha vida sem ter isso. Eu vou realizar o meu maior sonho, que sempre foi ter uma família, e eu vou ter a família do meu jeito, né? Eu vou atrás de uma clínica de fertilização. Na verdade, eu sempre quis ser mãe, sempre me imaginei sendo mãe de um menino. Apesar de diferentes, as histórias dessas três mulheres têm pontos em comum. O desejo de dedicar a vida e todo o amor que têm à outra vida como mães é o principal, mas também o fato de que, para elas, realizar esse desejo não foi algo tão simples. Quem hoje vê Gabriela Covas, com a filha Manuela, de 10 anos de idade, Cristina Saavedra Almeida e a pequena Alícia, com 2 aninhos de vida, e Bianca Pomate Henriques e o filho Henrico, de 10 anos, nem imaginam os problemas pelos quais elas passaram e que tornaram incerto o percurso da concepção.
coube à ciência a missão de concretizar a geração da vida por meio de técnicas de reprodução assistida. A fertilização in vitro, ou FIV, como também é chamada, é uma delas. Cristina juntou todo o dinheiro que ganhava para custear o procedimento até conseguir engravidar aos 41 anos como mãe solo. Batalhei por 3 anos, né, fazendo todas as fertilizações. Foi bem doloroso, né, e bem custoso. Eu demorei tanto porque eu não tinha tantas condições. Então eu fiz todo o primeiro processo, né, de recolher os óvulos, de comprar o sêmen, né, a amostra, e fazer a primeira fertilização. Daí meu dinheiro acabou, né? Daí eu tive que juntar dinheiro porque não deu certo. Eu fiz 6 tentativas ao todo, né? Então foram 5 que não deram certo e a última que é a Alicia. Bianca já estava casada há 4 anos quando tomou a grande decisão. E aí eu procurei meu ginecologista, que é meu ginecologista há anos, que é super referência. Bati um papo com ele e falei, eu acho que agora bateu assim na porta a maternidade. E aí eu quero saber o que a gente pode fazer. Realmente o prazo já era para você ter engravidado, a gente estava tentando assim, eu não estava usando mais contraceptivo há 1 ano. E aí ele falou, vamos então fazer alguns exames. Fiz os exames, levei para ele, na época foi diagnosticado como se fosse um entupimento na trompa, em uma das trompas, o que dificultava de eu engravidar. Gabriela se casou aos 21 anos e só depois de se realizar profissionalmente começou a pensar na gravidez. Quando eu fiz 35 anos, numa consulta de rotina com o meu ginecologista, ele falou, olha, tem que ser agora. O ideal seria ser agora você fazer um tratamento. Eu teria que fazer tratamento porque meu marido não podia ter filho. A fertilização in vitro é um procedimento complexo e se traduz, em resumo, pela coleta de óvulos e espermatozoides, seguida da fertilização em laboratório e da transferência dos embriões para o útero. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Reprodução Assistida, Álvaro Pigato Sesquim, que atua na área de medicina reprodutiva há 3 décadas, o sucesso da técnica depende de diversos fatores. A idade é um deles, porque reflete na qualidade do material biológico necessário para a realização da FIV. Ao decorrer dos anos, a mulher tem menos óvulos e esses óvulos com uma qualidade, às vezes, um pouco mais comprometida. Tá? Então, esse é um fato reprodutivo. O homem produz o sêmen a cada 70, 80 dias de forma contínua. Então, o espermatozoide ele também sofre, a qualidade espermática também sofre um pouco do processo de envelhecimento, mas de uma forma muito menos intensa. Puxa, mas eu tenho aí 30 anos, 35 anos, nem engravidei, posso congelar o óvulo, o homem pode congelar sêmen. Existe uma extensão tão grande atual com as técnicas reprodutivas, em que eventualmente você pode postergar aí 5, 10 anos do desejo gestacional, tomando atitudes aí proativas para que isso seja minimizado. Uma das alternativas para quem quer ou precisa adiar o sonho da maternidade é congelar óvulos. De acordo com o Sistema Nacional de Produção de Embriões, ligado à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, de 2020 a 2024, foram congelados mais de 546 mil embriões. Quanto aos ciclos de FIV, nos quais a mulher é submetida à produção ou à estimulação ovariana e à retirada de óvulos, foram feitos mais de 200 mil no período. Só no ano passado, foram mais de 55 mil ciclos. 85% dos casais engravidam naturalmente, mas eu tenho lá 15%, né? 1 em cada 3, 4 casais, em 5, né? Acabam tendo dificuldade para engravidar e precisam de algum auxílio reprodutivo. Então, quando essa pessoa tem uma dificuldade de ter algo que é um sonho, e nós podemos usar a ciência para viabilizar esse sonho, a gente se sente realizado enquanto médico. Além das dificuldades fisiológicas e emocionais enfrentadas por quem deseja ter filhos, ainda há aspectos financeiros que devem ser levados em consideração. Embora a fertilização in vitro tenha se popularizado nos últimos anos, ainda é um procedimento caro e nem todos têm condições de arcar com os custos necessários. Foi nessa situação que uma mulher, na Bahia, decidiu solicitar recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, para custear a FIV.
Mas no âmbito administrativo, o pedido foi negado pela Caixa Econômica Federal, que gerencia os recursos. O FGTS é um mecanismo de proteção ao trabalhador, né? Aqui tem direito todos os trabalhadores que têm contrato de trabalho seletista, portanto com carteira assinada. Então é um mecanismo que ele está junto do trabalhador no momento em que ele mais precisa. Muita gente conhece algumas hipóteses de saque, são 18 possibilidades de saque do FGTS, por exemplo, a aposentadoria, mas algumas talvez não sejam tão conhecidas. O FGTS ele ajuda o trabalhador a comprar a sua casa, financiar o seu imóvel, seja fazer a amortização do imóvel, seja dar um valor de entrada, seja reduzir o valor da prestação que o trabalhador vai pagar mensalmente. O FGTS também ajuda o trabalhador no momento de uma calamidade pública. Então, o FGTS ele serve para proteger o trabalhador no momento em que ele tem uma necessidade. É como se fosse uma poupança que é formada para que possa contribuir para ele. E foi diante de uma necessidade não prevista expressamente na lei que dispõe sobre o FGTS, a infertilidade, que a trabalhadora buscou orientação do advogado Carlos Silveira para acionar o judiciário. A autora é portadora de infertilidade e aí ela buscava viabilizar esse planejamento familiar e tentou sacar esses valores do FGTS e foi negado pela Caixa, que é quem tem a custódia desses valores. E eles alegaram que é uma hipótese que não está prevista no artigo 20 da Lei 8.036 de 1990, que é um rol taxativo das hipóteses de saque do FGTS. E a fertilização in vitro não está nesse rol taxativo. E aí, então, diante dessa negativa de liberar os valores, a gente ajuizou um mandado de segurança que foi deferido pelo juiz de primeiro grau, e essa sentença foi, inclusive, confirmada no segundo grau pelo TRF1. Para a 12ª turma, aqui do TRF da Primeira Região, a lista das permissões legais para o saque do FGTS é exemplificativa, admitindo interpretação extensiva, quando necessário, para proteger direitos fundamentais. O colegiado acompanhou o voto da relatora, desembargadora federal Rosana Noia Alves Kaufmann, segundo a qual a infertilidade comprovada nos autos como condição de saúde da parte abala a saúde psíquica, com repercussões físicas, podendo ser equiparada à doença grave para os fins de liberação dos valores. Além disso, a relatora pontuou que a Constituição Federal garante proteção à família e ao planejamento familiar, cabendo ao Estado assegurar meios para isso se concretizar, o que abrange tratamentos de reprodução assistida. Quando esses direitos fundamentais estão ameaçados, o papel do judiciário é preponderante para garanti-los. Eu fico feliz com essa atitude do judiciário de entender esse aspecto tão difícil de compreender, que é uma necessidade em que a pessoa precisa passar por um procedimento, por um processo, para viabilizar não só o sonho como uma criança, como um bebê, como uma família, né? Assim como o sonho da casa própria é um sonho que todo brasileiro tem, né? E o FGTS pode ser utilizado para viabilizar esse sonho, né? Nós queremos povoar a casa com as crianças, então abriu-se a oportunidade de nós termos famílias vivendo dessa casa. Não tem explicação matar para o amor. O amor é um sentimento assim muito forte que você sente para aquela pessoa. Assim, para você sentir isso, você tem que ser confiável. E mãe é tudo isso. Por hoje é só, mas semana que vem tem mais Inteiro Teor para você. Enquanto isso, fique por dentro das novidades da Justiça Federal no nosso portal e nas redes sociais. Eu te espero. Tchau!